o nosso intervalo alocada representa realmente a realização de obras com a melhor qualidade possível. Isto nós vamos cobrar ao governo, como é evidente o presidente autorizou, nós não podemos fazer outra coisa, senão cobrar do governo da província do Ambo, da governadora Lotinolica e, na verdade, também pelos seus 2 auxiliares das obras públicas e outro da área social, mas aqui da questão das obras públicas, que apresentem à população melhores resultados na utilização deste dinheiro. É tudo o que pedimos. Analista social Albino Paqui, se o Presidente da República autoriza despesas de pelo menos mais de 200 milhões de dólares para a requalificação dos principais bairros da cidade do Ambo. Havia esquemas de favorecimento de vendas de divisas no Banco Nacional de Angola. São denúncias de vários bancos ao valor econômico. Fontes do jornal garantem que novas medidas tomadas agora na gestão do novo governador Tiago Dias podem estar associadas ao índice elevado de falta de transparência, porque estava tomado o mercado cambial. Avelino Domingos. O presidente da Comissão Executiva de uma das 5 maiores instituições bancárias do país jura que muitas vezes o BNA liga aos operadores petrolíferos para fazerem vendas direcionadas. Na acusação é sustentada pelo também presidente da Comissão Executiva de um outro banco, que coloca o BAE como um dos bancos mais favorecidos neste processo. As denúncias das fontes bancárias estão, de certo modo, alinhadas à justificação que o BNA apresenta para o novo quadro de medidas ao admitir a necessidade de se assegurar maior transparência às operações de venda de moeda estrangeira por parte das sociedades do setor petrolífero e diamantífero. Entretanto, o valor econômico fez uma comparação ao valor das divisas em vários bancos. A maior diferença registra-se com os preços praticados pelo Standard Bank, que fixa o euro a 905,6 kwanzas e o dólar a 829,4 kwanzas. O Banco BIC segue-se com um câmbio mais alto para a venda do euro, com custo de 896,9 kwanzas, seguindo-se o Caixa Angola, o BCI e BFA, com preço de venda fixado acima dos 892,6 kwanzas. O preço médio de venda do euro nos bancos comerciais é de 892,3 kwanzas e do dólar de 816,22 dólares. Os preços de tabela do Banco BAE, entretanto, são os mais baixos no mercado, mesmo em comparação aos preços do BNA. A 27 de março, a instituição liderada por Luís Leles vendia o euro por 888,9 kwanzas e o dólar por 809,57 kwanzas, ou seja, 3,7 kwanzas mais baixo no caso do euro e 0,7 kwanzas no caso do dólar, em comparação ao Banco Central. Confrontado com esta situação, um dos bancários sublinha que, se não for falta de atualização da página do BAE, é a prova de que este banco foi muito favorecido. Nem o BNA nem o BAE responderam. Entretanto, até ao fecho desta edição, as denúncias de falta de transparência e de favorecimento, respectivamente. Banqueiros denunciam vendas diretas de divisas e favorecimentos no Banco Nacional de Angola. São dados do Instituto Nacional de Estatística. As famílias angolanas não antevêem melhorias na situação econômica nos próximos 12 meses devido ao aumento dos preços dos bens e serviços e à falta de emprego. Em 100 angolanos, apenas 9 têm a possibilidade de adquirir casa e 2 em cada 100 pretendem comprar carro nos próximos 2 anos. Jéssica Leonardo. Desde 2019, que a confiança das famílias angolanas apresenta um comportamento negativo, influenciado pela situação económica e pelo escalar do desemprego, 2 fatores que continuam a ser também determinantes nos níveis de pobreza. No primeiro trimestre de 2023, a confiança das famílias voltou a descer para menos 5%, em demonstração da permanente tendência de queda face aos menos 3% do quarto trimestre de 2022. Em comparação ao exercício homólogo de 2022, em que caiu para menos 7%, observa-se uma ligeira melhoria, que é também verificada nos restantes trimestres até 2019. No arranque do presente ano, segundo dados do INE, sobre o inquérito de conjuntura de um consumidor, as famílias entendem que nos últimos 12 meses aumentou o nível de desemprego e dos preços de bens
bens e serviços e afirmaram que a situação económica do país e das famílias piorou. Mais do que isso, antevêm aumento dos preços dos bens e serviços nos próximos 12 meses. Quanto à poupança baseada na situação económica atual, cerca de 74,3% das famílias não têm certeza se conseguirão poupar dinheiro, enquanto 3,7% afirmaram que não e 22% têm certeza absoluta que vão fazer poupança. Não tão diferente dos anos anteriores, no que refere às compras importantes no futuro, somente 2 em cada 100 angolanos inquiridos afirmaram com certeza absoluta que tencionam comprar um carro nos próximos 2 anos. Já no que diz respeito à habitação, apesar do programa de incentivos do BNA, o número de angolanos que tenciona construir ou adquirir uma casa registra apenas um aumento ligeiro de 2,3 pontos percentuais. Nos próximos 2 anos, apenas 9 em cada 100 dos inquiridos pretendem comprar ou construir uma casa. O inquérito realizado pelo INE envolveu uma amostra de 3 mil famílias residentes nas 18 províncias, 5,4% dos quais com idades compreendidas entre os 15 e 24 anos, ao passo que a maior parte tem entre 25 a 44 anos. Confiança das famílias continua a diminuir, são dados do Instituto Nacional de Estatística divulgados pelo jornal Valor Econômico. Depois de quase 3 meses sem receberem os subsídios, o Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo garante que o problema já está a ser resolvido. O INAGBE aponta que a dificuldade na aquisição de divisas no país esteve na base do atraso de envio de dinheiro aos mais de 1.000 estudantes bolseiros no estrangeiro. O diretor do Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo, Milton Chivela, assegura que o problema começou a ser resolvido esta semana. Sim, até bem recente tivemos aqui, digamos aqui, alguma impossibilidade de fazer o envio de valores para o exterior. Tínhamos aqui um pendente desde março, fruto daqui de alguma indisponibilidade aqui, pronto, a nível daquilo que é a situação econômica do país, houve aqui essa indisponibilidade. Mas essa semana já a coisa já foi desbloqueada e mesmo ontem os colegas a nível do exterior começaram a acusar a redução dos valores e então já há condições para podermos fazer o pagamento dos meses que tínhamos em atraso com os estudantes, que é referente ao mês de maio e o mês em curso de junho. Entretanto, o INAGBE prevê que o problema possa voltar a ocorrer por conta da escassez de moeda estrangeira no país. Milton Chivela acrescenta que, nesta altura, o Instituto de Gestão de Bolsas de Estudo está a estudar alternativas para cautelar possíveis atrasos. A situação do país, de alguma forma, acho que coloca-nos todos em estado de alerta. Nós não ficamos frente a isso e tentamos transmitir isso de alguma forma aos estudantes. E vamos ainda no decorrer desta semana, na sexta-feira concretamente, fazer aqui uma reunião via Zoom com a comunidade estudantil lá fora, no sentido de passar mesmo esta mensagem de que a coisa pode vir a complicar novamente. Confesso que o INAB não dispõe de informações privilegiadas, não sabemos se a coisa já vai estar na normalidade ou se vamos voltar a ter episódios como este que tivemos agora, mas nós tentamos encontrar todas as alternativas para assegurar que não haja esses atrasos. Por exemplo, nós temos 2 formas de fazer pagamento por exterior, via ordens de saque recorrendo à conta única do Tesouro ou comprando divisas junto à banca comercial. Até aqui, a forma como que tem sido feita é recorrendo à conta única do Tesouro. Mas é este que tivemos esse entrave desde março que não conseguia fazer transferência, mas que graças a Deus foi desbloqueado agora na sexta-feira. Mas vamos tentar ver se conseguimos junto da banca comercial ter algum sucesso também, só para termos aqui alguma alternativa e assegurar que conseguimos colocar dinheiro no exterior todos os meses. Estudantes bolseiros no estrangeiro começaram a receber os subsídios quase 3 meses depois. INAGBE fala de problemas da aquisição de divisas. A Associação Construindo Comunidades suspeita que o governo pretende retirar à população residente nas proximidades do canal do Cafo, no Cunene, o direito de exploração das terras a favor de empresários. Os pronunciamentos surgem numa altura em que o governo prevê criar um projeto agroindustrial ao longo do perímetro irrigado do canal do Cafo, numa parceria entre os governos de Angola e do Brasil. A revelação foi feita à imprensa em Luanda pelo embaixador do Brasil durante o seminário
que versou sobre política agrária brasileira e cooperação com Angola. O documento que a Voz da América teve acesso dá conta que o projeto vai ser desenvolvido durante 10 anos no modelo de fomento da produção agrícola em grande escala. Padre Pio Akusanda, presidente da Associação Construindo Comunidades, desconfia que a parceria venha a ser um assalto às terras e à água das populações do Cunene, que implica piorar a situação daquele que já não tem apoio. Com todo o impacto, não é que isso significa, não é? É o assalto às terras, à água. Se isso acontecer, vai revelar que, afinal, o governo fez esse canal não para apoiar o povo local, mas poder priorizar o empresário estrangeiro. Não vai valer a pena termos combatido para a colônia, se isso se efetivar. Quem se junta à Associação Construindo Comunidades é a ADRA. O presidente da Ação para o Desenvolvimento Rural, Carlos Cambuta, pede que a cooperação entre os dois governos seja mais aprofundada para se ter em conta até que níveis os populares da zona do Cafo se beneficiem da agricultura. Essa cooperação seja mais aprofundada no sentido de efetivamente verificar em que medida ela poderá proporcionar os resultados preconizados no domínio da produção agrícola, porque a questão do aproveitamento do canal e do CAF requer também aprofundar o conhecimento da população local. Ou seja, nós estamos a falar de uma população que tradicionalmente tem a pecuária como sendo a sua principal atividade econômica e também cultural, sendo certo que essa população tem atividade agrícola como uma atividade complementar, secundária e não tanto primária. Será que teve em conta este aspecto sociocultural? Organizações não governamentais avisam sobre a necessidade do governo do Brasil efetuar consultas com populações locais antes de avançar com um programa agroindustrial no Cunene. No desporto, a Federação Angolana de Futebol prevê que até próximo ano as comunidades tenham pelo menos uma escola ou um clube de futebol feminino. A recomendação é do diretor técnico da FAF. Em conferência de imprensa do lançamento do projeto Angola Jogar, Miller Gomes avança que a Federação está comprometida em massificar e lançar o desporto na comunidade. A nossa missão é massificar e é promover o desporto, mas acima de tudo uma cultura sociodesportiva que depois vem trazer cidadania aos jovens. Como metas, queremos que o Angola Jogar, o Futebol for School, possa estar em todo o país. Essa é a nossa grande meta. Garantir o aumento de treinadores e monitores nas comunidades com formação. Permitir que os professores de educação física estejam licenciados enquanto treinadores também. E até 2024, portanto, o próximo ano, garantir que em cada comunidade, pelo menos, tenhamos uma escola, um clube, enfim, feminino. Queremos também aqui o empoderamento da mulher, faz parte desse processo, e a descentralização, portanto, garantir que depois cada comunidade e escola possa, de facto, avançar com o programa, desde que apresentem os projetos à direção técnica, nós vamos avaliar e estaremos disponíveis para juntos caminhar. Miller Gomes está confiante que o lançamento da primeira edição do Angola Jogar é uma ferramenta que vai promover o futebol jovem nas comunidades. Portanto, o que é então o futebol, o Angola Jogar? É um programa da Federação Angolana de Futebol. Nós, enquanto direção técnica, somos tão somente os facilitadores desse processo, mas ele é um projeto, um programa da Federação Angolana de Futebol. Vai ser dinamizado em todo o território, mas obviamente que precisamos sempre de um passo primário, e esse passo primário vai começar em Luanda. Em Luanda nós temos contactos já bem adiantados com Kazenga, portanto, enquanto município, com o município de Luanda, com o município de Talatona, Viana e Cacoaco. Estes irão receber também o Angola Jogar, o Futebol for School, portanto, muito em breve, para que os seus municípios, para que as escolas, para que as comunidades desses municípios possam também avançar com o projeto. A Federação Angolana de Futebol lançou hoje no Kazenga o Angola Jogar. O torneio é reservado para menores de 14 anos e prevê estender-se
um pouco por todo o país. Lá fora, a Organização das Nações Unidas recebeu até agora apenas 20% dos fundos solicitados para financiar as operações de ajuda humanitária durante este ano. A organização lembrou que 1 em cada 22 pessoas precisa de ajuda imediata só neste ano. No total, o escritor das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários solicitou 54,8 mil milhões de dólares para este ano, para atender a mais de 362 milhões de pessoas em diferentes crises em todo o mundo. Em meados de junho, os doadores tinham entregado apenas 10,7 mil milhões de dólares, de acordo com o relatório hoje divulgado. A quantia representa cerca de 20% do total, proporção semelhante ao que obteve nessas datas nos últimos 2 anos, mas desta vez as necessidades são muito maiores, com 1 em cada 22 pessoas no mundo precisando este ano de ajuda humanitária, assistência, lembra a ONU. Às 17, no essencial de informação foram destaques, mais de 200 milhões de dólares vão ser gastos para a requalificação dos principais bairros do Ambo. O Presidente da República aprova a verba que deve igualmente servir para a construção e reabilitação de ruas e estradas. Famílias angolanas sem esperança na melhoria de situação econômica nos próximos 12 meses, apenas 9 em cada 100 angolanos pensam em adquirir residência e somente 2 tencionam comprar carro nos próximos 2 anos. Estudantes no exterior orientados a apertarem os cintos, escassez de divisas, dificulta o envio dos subsídios, mensalidades de março, abril e maio só começaram agora a ser pagas. A Federação Angolana de Futebol quer modalidade no feminino em todas as comunidades do país. Direção técnica aponta 2024 como data limite. A Organização das Nações Unidas queixa-se de ter recebido apenas 20% dos fundos solicitados este ano para ajuda humanitária. A ONU calcula que 1 em cada 22 pessoas precisa de ajuda urgente.